Então é isso, tá? Vamos então começar as nossas atividades, né, com alguns recados iniciais. Primeiramente, eu queria, já, né, estamos falando da última aula, eu gostaria de agradecer aí a participação, o interesse de todo mundo, que se interessou pelo curso, né, se empenhou, esteve aqui, durante esses 6 sábados, participando aqui das atividades, tá? Também agradecer aqui, né, de forma pública ao pessoal, que também, participou, né, com as aulas, né, então todo mundo esteve aqui, né, o Rafael, o Ricardo, a Letícia, o Fábio, o Marcelo, enfim, já deixo aqui manifesto também meus agradecimentos por terem, aceitado participar da execução desse trabalho, tá? E vou colocar aqui, acho que a essa altura do campeonato todo mundo já tem acesso ao Drive, onde está o material das aulas, mas, eu vou compartilhar novamente, né, para que todo mundo, possa aí ter acesso a esse material, tá? E, então era isso. Então antes de começar, deixa eu só resolver um problema aqui com a minha gata. Então é que já antes era eu que ficava nos bastidores aqui, mas agora não tenho ninguém para ficar nos bastidores para mim. Então vamos lá, as nossas atividades. Eu vou ter que tirar a parte daqui. Tchau. Pronto. Né? Saiu correndo. Bom, vamos lá. É, vamos aqui só incluir o pessoal aqui que está entrando, tá? Então era isso. Bom, para finalizar o curso, é, eu fiquei responsável, então, por fazer essa última aula. E essa última aula, né, ela é basicamente fundamentada em um texto que eu escrevi e que foi publicado ano passado na Revista Brasileira de História das Religiões, sobre uma intelectual negra dos Estados Unidos, né, que tem se engajado numa militância, num ativismo e numa produção intelectual na qual ela faz uma intersecção entre ateísmo e feminismo negro. O nome dessa autora é Sikivu Hudson. Tá? E eu vou falar então aqui sobre o trabalho dela, sobre a militância dela, mas vou começar, né, fazendo um panorama sobre a questão, das relações históricas entre a população negra nos Estados Unidos com a religião e com o ateísmo. E incluso nisso também a relação com o feminismo, tá? Não sei se todo mundo aqui já ouviu falar no nome dessa autora. A Sikivu é uma autora contemporânea e ela tem uma produção bem significativa, tá? de livros e artigos, enfim, assim como manifestações públicas, participação, em atividades, tá? De ordens variadas relacionadas a essas temáticas, tá? Então, pessoal que talvez alguns já tenham ouvido falar, mas quem não ouviu falar, então essa é uma oportunidade até para nós conhecermos um pouco
dessa relação que, quando nós falamos sobre ateísmo, geralmente não se costuma pensar, que é essa interseccionalidade, né, do campo do ateísmo com o feminismo e, de maneira particular, com o feminismo negro. Bom, eu preparei um primeiro momento aqui da minha fala para então fazer uma espécie de um panorama histórico e, na sequência, né, entrar aí de maneira mais objetiva na questão da produção intelectual da Sikivu Hudson, tá? Então, vamos lá. Tá? Bom, vocês, né, acreditam assim, quando nós pensamos a quando nós pensamos a população negra nos Estados Unidos e a questão da religião, geralmente, não sei se isso também ocorre com vocês, mas há um certo entendimento, né, que existe uma profunda conexão entre a população negra, tá, dos Estados Unidos com a questão da religião e, de maneira particular, com a religião cristã. Então, eu me recordo de perceber esse vínculo de maneira assim mais específica quando eu fui estudar sobre a luta pelos direitos civis, tá, naquele país nas décadas de 1950 e 1960, né? E a projeção de lideranças religiosas dentro daquela conjuntura, né? Talvez uma das mais famosas lideranças foi a do pastor Martin Luther King. Tá? Uma outra liderança, tá, na luta pelos direitos civis foi a liderança do Malcolm X, que, apesar de não ser cristão, ele era religioso, porque ele era muçulmano, tá? Também tem uma pequena minoria dentro da comunidade negra dos Estados Unidos que é adepta do islamismo. Tá? Mas, enfim, e aí, quando nós vamos ver literatura, filmes, tá, sobre esse período da história dos Estados Unidos, né, a gente geralmente nos deparamos com essa forte religiosidade presente dentro dessa comunidade. Quando nós chegamos no início do século XXI e nós vamos olhar os dados estatísticos, o que nós vamos perceber é que realmente existe aí uma relação, tá? Então, aqui algumas informações, né, que corroboram, né, ou seja, né, que dão sustentação a essa ideia do forte vínculo entre a população negra dos Estados Unidos com a questão da religiosidade. Então, quando eu estava fazendo a pesquisa sobre a Sikivu Hudson, eu encontrei esses dados que agora eu compartilho com vocês. Duas pesquisas, tá? Uma pesquisa que foi realizada em 2009 e uma pesquisa que foi realizada em 2021. Essa pesquisa, que foi realizada em 2009, ela se chamava Um Retrato Religioso dos Afro-Americanos. Nessa pesquisa, o que se descobriu, o que se constatou? 87% dessa população afirmava pertencer a algum grupo religioso. 87%. 12% dessa população se definia como sem religião. E 1% dessa população se definia como ateia ou agnóstica. Tá? E tem um outro dado que eu não menciono aqui, mas mais de 90% dessa população, quando questionada se acreditava em Deus, né, mais de 90% da população afirmava que sim. Tá? Então, vejam que, além de ter um percentual elevadíssimo da população negra nos Estados Unidos, que
tem uma crença religiosa. A pesquisa de 2009, ela também mostrava que essa religiosidade, ela era vivenciada também na prática. Tá? Então, não é que nem o fenômeno que nós temos aqui do católico não praticante, né? Crê, mas não participa, não vai na igreja, não participa das atividades relacionadas a essa religiosidade institucional. Em 2009, a pesquisa demonstrava que havia um forte comprometimento da população negra, tá? Com crença religiosa, né? Uma tendência a participar das atividades das igrejas. Tá? Na pesquisa de 2021, né, que foi denominada Fé entre os Negros Americanos, as coisas elas começam a mudar um pouco. Tá? E aí trata-se de uma pesquisa que, comparando uma pesquisa com a outra, o que nós temos aí é pouco mais de uma década, né, de espaço aí temporal. E o que nós vamos encontrar na pesquisa de 2021? 78% dessa população afirmava pertencer a algum grupo religioso, quando na pesquisa de 2009 era 87%. 18% dessa população em 2021 se definia como sem religião, quando na pesquisa de 2009 eram 12%. Tá? E aqui eu achei interessante que, aparentemente, que eu não conheço em detalhes a metodologia da pesquisa, que eu apenas tive acesso aos resultados, mas na pesquisa de 2021 aparece ateus e agnósticos divididos em grupos diferentes, onde 2% da população se definia como agnóstica e 1% da população se definia como ateia, né? E na pesquisa de 2009, aparentemente, ateus e agnósticos aparecem como um grupo só, seria 1%. Tá? Então, o que se verifica, né, a partir desse quadro, né, que as pesquisas nos demonstram? Que nesse início do século XXI, uma das características presentes dentro da população negra dos Estados Unidos é a forte religiosidade. E essa forte religiosidade, ela é cristã e particularmente vinculado às diversas denominações protestantes, tá? O catolicismo e o islamismo, né, que também é presente dentro da comunidade negra dos Estados Unidos, é uma parcela bem, mas bem mesmo, minoritária. Tá? Quem teve acesso lá ao artigo que eu escrevi sobre esse Kivu Woodson, eu apresento esses dados um pouco mais detalhados. Tá? Mas então, assim, a religiosidade predominante nessa população é a cristã e, de maneira particular, é a cristã das diversas vertentes protestantes. Mas a pesquisa de 2021, ela menciona um fato, né? Apesar que essas duas pesquisas mostram que há uma mudança, né? Há um cenário de mudança, né, no panorama religioso da população negra dos Estados Unidos. A religiosidade, ela vem gradativamente aí perdendo um pouco de sua força, tá? No aspecto, principalmente, que é mencionado, de pertencer a algum grupo religioso, ou seja, de estar lá participando das atividades e se comprometendo, então, com a religiosidade institucional. E a pesquisa de 2021, ela revela que esse afastamento, ainda que a pessoa ela possa continuar tendo uma crença religiosa, mas esse afastamento das igrejas na população negra dos Estados Unidos tem sido mais acentuado, né? A pesquisa de 2021 mostra, tem sido mais acentuado na população mais jovem. Então, assim, em termos geracionais, né?
a população com uma maior idade ainda continua muito vinculado a uma vida religiosa dentro das igrejas, e as gerações mais jovens, né, da população afro-americana nos Estados Unidos, ela, ainda que continue tendo uma religiosidade, ela vive essa religiosidade, ela tem começado a viver essa religiosidade afastada da institucionalidade, né? Sem um maior laço, sem um maior entrelaçamento a questão com a questão das igrejas. Tá? Então, aquela visão clássica lá que nós temos, por exemplo, né, da época da luta pelos direitos civis, né, onde nós vimos as igrejas negras e a comunidade muito presente, participando das atividades com muito afinco, esse laço tem se fragilizado nos últimos anos. Tá? A partir daí, né, então esse é o panorama atual. A partir daí, uma pergunta, né, que nós poderíamos fazer é qual é a origem disso, tá? Que aqui nós temos uma constatação, né? Existe uma religiosidade dentro da população negra dos Estados Unidos? Existe, e ela é muito forte, e ela é predominantemente cristã, protestante, e há uma forte adesão com a questão do comprometimento, né, da presença, né, da participação dentro das igrejas. Qual é a origem disso? E aí, para nós entendermos, né, essa origem, nós temos então que ir para o passado, para começar a entender de onde é que surgiu isso, né? Ou seja, para nós começarmos a entender como é que se chegou a essa realidade do início do século XXI em relação à população negra e o seu forte vínculo, a sua forte identidade religiosa. Acho que essa é uma expressão mais adequada. Existe uma forte identidade religiosa dentro da população negra, ainda que isso aparentemente está começando a perder um pouco da sua força. Tá? As origens disso estão relacionadas ao passado colonial dos Estados Unidos. E aqui existem semelhanças e diferenças na comparação com o passado colonial brasileiro. A semelhança, né, que ela é bastante evidente, é que os Estados Unidos, particularmente o sul dos Estados Unidos, ele foi construído enquanto uma sociedade escravocrata, né? Desde o período colonial até meados do século XIX. Então, a colonização inglesa da América do Norte é um fenômeno que ganha força no início do século XVII. Então, ao longo do século XVII, do século XVIII, né, a escravidão era uma realidade na sociedade colonial sulista. Né? E depois, né, já na parte final do século XVIII, os Estados Unidos se tornam um país independente e a escravidão continua sendo uma realidade na parte sul do novo país, até a década de 1860, quando a escravidão vai ser finalmente abolida em 1863, dentro do contexto da Guerra Civil entre Norte e Sul, onde havia entre seus principais motivos a questão da escravidão. Bom, mas como é que se dá essa relação? Então, vejam, o processo de escravidão nos Estados Unidos, ele tem, agora aqui tem vamos dizer assim, uma certa diferença na comparação com o Brasil. Vou pegar o Brasil. O que havia em termos, vamos dizer assim, de política
religiosa, vamos colocar aqui entre aspas, em relação à população trazida do continente africano para o Brasil. Então, havia um entendimento, uma das justificativas para a escravização da população negra do continente africano era a necessidade era a necessidade da evangelização. Mas, no caso brasileiro, essa evangelização ela era muito mais formal, muito mais teórica, vamos dizer assim, do que algo prático. Nos Estados Unidos, essa questão ela foi um pouco diferente. Houve por parte dos proprietários de escravizados o interesse numa evangelização, numa cristianização dessas populações africanas que eram trazidas de forma escravizada, e inclusive houve um estímulo e um incentivo para a criação de igrejas de lideranças religiosas cristãs e de igrejas negras para tocar nessa questão relacionada à manutenção e à perpetuação dessa fé. Só que, obviamente, isso era pensado dentro de uma dimensão onde a igreja negra e as lideranças negras, dentro do contexto da escravidão, elas tivessem uma atuação no sentido de legitimar a escravidão e de fazer com que aquela população aceitasse a realidade na qual estava envolvida. Então, nós vamos ter esse fenômeno, tá? Esse é uma parte do fenômeno. E pensando a questão da religião cristã, que é o elemento central, quando eu fui fazendo a pesquisa sobre esse Kivu Hudson, eu encontrei na bibliografia uma certa ambiguidade dentro da mensagem cristã em relação ao tema da escravidão. Então, de um lado, ali é o ponto A, de um lado, os defensores da escravidão nos Estados Unidos, eles utilizavam como justificativa a ideia de que os povos do continente africano, eles eram filhos de Cã. Tá? E aí, isso nos remete a uma passagem bíblica, que está relacionado a Noé e seus filhos. Então, nós temos lá no Antigo Testamento o episódio do dilúvio, que só vai sobreviver Noé e a sua família, com a questão lá dos animais, da arca e tal. E depois do dilúvio, ocorre um episódio onde o Noé ele acaba ficando embriagado, depois de tomar bastante vinho, e um dos filhos que ele tinha, que se chamava Cã, encontra, vê o Noé, o pai, dormindo nu. E ao invés de cobrir o seu pai, o Cã vai comentar com a família, que o pai tá dormindo peladão lá e tal. Quando Noé se recobra, acorda e, enfim, toma conhecimento do que o filho dele fez, o Noé o amaldiçoa. Amaldiçoa Cã e a sua descendência. E Cã se afasta da família. Então, o que os defensores da escravidão vão dizer? Que as populações negras do continente africano, elas eram descendentes de Cã. Era uma população amaldiçoada e que, portanto, a escravidão dessa população ela era legítima, porque ela reforçava essa mensagem de ser uma população amaldiçoada, os filhos de Cã, e, ao mesmo tempo, se utilizava como argumento que a escravidão era algo necessário para superar essa própria maldição. Então, aqui nós temos uma leitura que se faz de um trecho bíblico
que ganhou muita popularidade na época e foi utilizado, então, como forma de justificar a escravidão. Por outro lado, há uma reinterpretação de outros trechos da Bíblia que foi utilizado pela própria população negra para pensar numa possibilidade de esperança de superação da escravidão. Uma das passagens bíblicas, também do Antigo Testamento, que é utilizado, é a história do povo hebreu, que ficou durante séculos escravo dentro do Egito, e que Deus prometeu que esse povo, passaria por essa provação, mas iria superar essa provação e conquistar a liberdade na terra prometida. Então, qual é a reinterpretação que se faz? Assim como os hebreus na antiguidade tiveram que passar por um momento de provação na condição de escravizados dos egípcios para depois conquistarem a sua liberdade, o povo negro também teria que passar por esse momento de provação, mas a escravidão seria superada e a liberdade seria, afinal, conquistada. Então, essa mensagem, ela é uma mensagem, então, que tem um fundo cristão, mas aqui ela é utilizada na maneira de tentar fazer com que aquela população não perdesse as esperanças de que todo aquele sofrimento poderia ser superado. Então, nós temos aqui uma dupla dimensão em relação aos textos bíblicos, no sentido de dar um entendimento sobre a realidade da escravidão. De um lado, uma justificativa para a escravidão, e de outro lado, uma tentativa de pensar a escravidão como parte de um plano maior, de um plano divino, mas que traria seu momento de redenção. Então, nós temos essas duas mensagens sendo muito difundidas durante o período da escravidão nos Estados Unidos, desde o século XVII, que é quando começa a questão. No século, tem um autor, um historiador chamado Christopher Cameron, que é um autor que eu utilizei bastante para o meu trabalho, que ele vai falar que, mesmo com esse pano de fundo, onde a religião cristã foi se difundindo, inclusive se tornando um espaço onde a população negra escravizada poderia ter um mínimo de interação, que é um dos pouquíssimos espaços onde isso era permitido, e que isso fortalecia os laços de comunhão coletivo e comunitário. Nem todo mundo, dentro da população escravizada, aceitou essa mensagem. E aí ele fala que é possível encontrar indícios, no século XVIII, mas principalmente no século XIX, já dentro da população escravizada, e depois também entre libertos, que vão questionar essa mensagem cristã, e esse questionamento vai levar gradativamente a uma ruptura com a própria fé. E aí nós adentramos o século XIX e o Christopher Cameron vai nos mencionar sobre a questão do problema do mal para ser um poderoso argumento para entender a ruptura da fé religiosa entre parte da população negra dos Estados Unidos, fosse escravizada ou liberta dentro do século XIX. E aí é o que ele vai chamar o movimento do livre pensamento. Esse movimento de livre pensamento, o Christopher Cameron, ele diz que se nós formos pensar a população branca nos Estados Unidos, o livre pensamento, que foi uma das bases para o ceticismo e também para o surgimento do ateísmo, entre a população negra,
entre a população branca, isso decorreu dos valores iluministas, né, dos princípios iluministas e do deísmo, né? Então, digamos assim, os princípios iluministas e o deísmo foram fermentos para que, num segundo momento, parcela da população branca dos Estados Unidos rompesse totalmente com uma visão de mundo religiosa e se declarasse ateia. Só que entre a população negra, esse rompimento com a fé religiosa e o surgimento de pessoas que passaram a se declarar ateias não decorre da questão do iluminismo e do deísmo, mas decorreu da realidade da escravidão e do problema do mal, né? O problema do mal aqui, a gente pode pensar a clássica questão lá do Epicuro, né? Lá já da antiguidade, né? Que partimos aqui de uma certa concepção sobre o que é Deus para indagar sobre a questão da existência do mal. Exatamente. Se ele é onipotente, onisciente e onipresente, por que o mal existe? Entendeu? Então, que Deus bondoso é esse que permite a escravidão? Né? Então, dentro da população negra dos Estados Unidos, fosse escravizada ou liberta, né, no século XIX, esse questionamento se tornou central para levar a uma ruptura. Né? Então, ou seja, a religião, ela acabou sendo algo que não dava sustentação para entender o porquê do povo negro ser trazido à força do continente africano e ser colocado sob uma condição escravizada nos Estados Unidos. Tá? Bom, vamos avançar. Tá? E aí, o Christopher Cameron, né, que é o autor que eu estou mais me amparando aqui, ele vai falar que o livre pensamento, que essa expressão ela ficou muito famosa no século XIX, e se referia a uma gama, né, de grupos, né, fossem religiosos de um perfil mais liberal, deístas, agnósticos ou ateístas, né, independente, tinha uma certa pluralidade, mas o movimento de livre pensamento tinha como característica central pensar a realidade humana a partir de uma perspectiva secular, baseado na razão e em valores e no iluminismo, etc. Tá? Então, esse livre pensamento, né, que foi muito forte nos Estados Unidos no século XIX, ele também esteve presente entre a população negra. Tá? No século XIX, nós tivemos abolicionistas que manifestaram publicamente uma posição de crítica, né, e de ceticismo em relação a Deus, a ideia de Deus, de religião e das igrejas organizadas. Tá? Uma das vozes mais críticas, né, em termos de abolicionistas negros, foi Frederick Douglass, tá? Um importante abolicionista negro dos Estados Unidos no século XIX. Tá? No início do século XX, né, esse ceticismo, né, e essa crítica à religião e às instituições religiosas, ela se fez presente dentro de um movimento que tinha um caráter mais cultural, que foi denominado de Renascimento do Harlem. Tá? Esse chamado Renascimento do Harlem, ele tem como um pano de fundo que no final do século XIX houve um processo muito forte de migração da população negra do sul para o norte dos Estados Unidos em busca de melhores condições de vida. E em Nova York, no bairro do Harlem, se formou uma poderosa comunidade negra e aí, né, dentro de um contexto urbano, né, em contato com novas ideias, com novas realidades, houve o surgimento, né, de uma rica atividade cultural
literária, musical, enfim, e muitos desses autores trouxeram essa crítica em relação à realidade na qual viviam, sendo que essa crítica também era direcionada à questão da religião. Se nós avançarmos um pouco mais, no século XX, um outro exemplo que eu gostaria de mencionar é o dos Panteras Negras, né? Acho que foi o Marcelo que perguntou. Os Panteras Negras, ele foi um grupo que existiu na mesma época ali, né? É um grupo que faz parte daquele movimento de luta pelos direitos civis, nos anos 60, 70, né? O Panteras Negras já é da segunda metade da década de 1960, e ele se prolonga ao longo da década de 1970. Os Panteras Negras, ele tinha, vamos dizer assim, né, um movimento, né, que era o Partido dos Panteras Negras, que então era um movimento constituído por negros dentro da comunidade afro-americana dos Estados Unidos, que se engaja na luta pelos direitos civis, só que com uma diferença bem importante, que eu mencionei sobre a questão do Martin Luther King e das lideranças religiosas protestantes que lutavam pelos direitos civis, tendo como fundamento uma visão de mundo religiosa. Então, se vocês pegarem aí as cartas e os discursos do Martin Luther King, toda a luta dele pelos direitos civis é baseado por uma linguagem religiosa. Os Panteras Negras, eles têm, primeiro, uma visão de mundo baseada no marxismo, explicitamente. E segundo, os Panteras Negras, né? Então, além de terem uma visão de mundo que fundamentava uma ação política baseada no marxismo, entre os Panteras Negras, o ateísmo era explicitamente defendido. Então, nós temos lideranças importantes dentro dos Panteras Negras que eram declaradamente ateias, e que colocavam a religião como um dos mecanismos de opressão, da população branca em relação à população negra. A religião cristã, particularmente, que é bastante enfatizada, ela era vista como um dos elementos da supremacia branca. E nós estamos falando aqui de uma época também onde nós temos um movimento muito interessante, da Ku Klux Klan, né, que é aquela famosa associação racista dos Estados Unidos, que surgiu depois, ao final da Guerra Civil, no século XIX, e que trazia uma linguagem e até uma simbologia baseada em elementos religiosos para justificar a ideia de supremacia branca em relação à população negra. Tá? No início, né, no final do século XX, para início aqui do século XXI, nós vamos verificar um outro cenário onde, dentro da população negra nos Estados Unidos, começam a ser criadas associações declaradamente ateístas. Tá? Então, esse é um fenômeno que começa a despontar ali a partir do final da década de 1980 e década de 1990, mas que vai se consolidar no início do século XXI. Então, se antes, né, entre a população negra, o ateísmo aparecia, mas muitas vezes aparecia como um elemento secundário de outras lutas e de outros movimentos, agora, no início do século XXI, o que se verifica é o surgimento de associações e de movimentos, então, que se colocam, que se apresentam no espaço público declaradamente ateístas, né? Trazem como uma bandeira central da luta política e social
a questão do ateísmo. Essa é uma particularidade contemporânea, mas tem uma outra particularidade, que dentro para pensarmos a questão do ateísmo na população negra dos Estados Unidos hoje. Então, a primeira particularidade, né, desse contexto atual são a criação de associações que colocam o ateísmo como elemento central da luta política e social. E a outra particularidade é que essas associações têm sido lideradas por mulheres. O movimento negro ateísta contemporâneo tem como protagonista mulheres, tá? E isso é perceptível nas principais associações que foram criadas nos Estados Unidos nos últimos anos, tá? E eu ali coloquei os exemplos, tá? Negros Céticos de Los Angeles é uma associação ateísta criada pela Sikivu Hudson no ano de 2010, tá? É uma associação que tem uma abrangência mais local. Uma outra associação é a Associação Negros Ateístas da América, que foi criada em 2011 pela Ayanna Watson. Tá? Infelizmente, numa certa ocasião, eu tive uma troca de e-mail com o professor Christopher Cameron. Ele falou para mim que essa associação, Negros Ateístas da América, não existe mais. Mas nós temos uma outra associação, que é Black Non-Believers, né? Negros Não Crentes, que foi criado em 2011 por Mandisa Thomas, e essa associação, ela existe ainda hoje. Tá? Essa é, sem dúvida, né, de acordo com aquilo que eu tenho pesquisado, essa é a maior associação ateísta negra dos Estados Unidos da atualidade, com abrangência em vários estados daquele país. E uma curiosidade, tá? Essa associação Negros Não Crentes, ela foi criada no estado da Geórgia, no ano de 2011, no sul dos Estados Unidos, naquilo que é considerado o cinturão bíblico dos Estados Unidos. Né? O que é o cinturão bíblico? É um conjunto de estados extremamente conservadores que existe nos Estados Unidos, ligado mais ao sul e abrangendo um pouco o oeste dos Estados Unidos, e onde esse conservadorismo ele é marcadamente religioso. Então vejam onde nasceu a associação Black Non-Believers, né? E qual foi o cenário que a Mandisa Thomas começou a desenvolver as suas atividades. E hoje essa associação ela é bastante expressiva nos Estados Unidos. Tá? Bom, agora vou entrar na questão da Sikivu Hudson. Mas antes, até para eu fazer um intervalo aqui, vamos ver se tem algum questionamento, alguma pergunta aqui para fazermos um bate-papo. Né? Autoriza a gravação? Tá, isso aqui foi. Já te passo a palavra, Zanon. Vamos ver mais aqui. Só. O Pondé se diz ateu não praticante. Relação dos Panteras Negras com a religião. Então, Marcelo, é aquilo que eu mencionei anteriormente, tá? Vamos ver. Também, Geraldo, vários movimentos ocultistas também concordam com essa história sobre Cã para justificar a escravidão de povos africanos. Pois é. Tá? O Eduardo Banks considera o péssimo o problema do mal. É a contraparte no ateísmo do argumento ontológico usado pelos crentes para reivindicar a existência de Deus. E entendo. É o que se utilizava na época, né? Conforme a bibliografia me mostra. Bom, vou passar a palavra aqui para o Felipe. Se alguém mais quiser também usar do microfone para falar, só erguer a mão. Vamos lá, Felipe. Boa tarde, professor. Tudo bom? Tá me ouvindo? Estou ouvindo. Tá dando para ouvir bem?
Ok. Sim. Então, ontem eu lhe mandei o áudio falando do rolê do Meslier, do ensino confessional e do apagamento ateísta, porque, salvo engano, né, até me confirma, professor, que eu tenho que escrever isso, né, para entregar a versão final. Foi a versão do advogado ou a da família que chegou do testamento do Meslier? Então, aqui está o Marcelo, acho que o Marcelo é mais adequado aí para É, responder, que ele é o especialista aí na área. porque, assim, o que eu vejo, e até a gente já discutiu bastante sobre isso, professor, nessas tentativas, porque, como na sua própria fala, você falou que começaram um movimento ateísta negro, aí esse movimento arrefeceu. Parece-me na história que é como se os movimentos ateístas viessem em ondas, né? Que é aquela nossa discussão sobre a questão do dogmatismo, que os religiosos já perceberam que dogmas são bastante úteis, né, para unificar e etc. E às vezes parece que os ateus, assim, a gente não tem dogmas. Nosso dogma, se o nosso dogma for não ter dogma, isso tem que ser um dogma. Tem que ter alguma coisa assim que. Porque eu acho que a partir, principalmente do que foi chamado de Primavera Árabe e desses outros movimentos aí bem controversos na história recente, né? Eu penso que eles giram em torno de uma coisa comum. E eu penso, assim, cada vez mais que o ateísmo. Olha o que fizeram com Meslier, né? Com Meslier. Só um exemplo, né? Aqui do que a gente viu nesse curso. E aí nós vemos outros exemplos desse ativismo ateísta que não floresce, né? Utilizando o termo do seu livro lá, a História do Ateísmo. Que começa e depois arrefece, aí desune. Então, os questionamentos, e na última aula do curso que eu. Se foi a versão do testamento dele, Marcelo, do advogado ou a da família, que eu lembro que na sua fala você falou nesse sentido, né? E eu quero colocar. Eu quero fazer uma ponte, porque eu estou falando do apagamento ateísta, né, no sentido de que ele começa no processo educacional brasileiro. Você não encontra a palavra ateísmo. Assim, eu procurei, gente, juro que eu procurei aqui no Acre. Eu não me fiz de rogado, não, né? Inclusive, na minha defesa, Letícia, eu queria que você me mandasse seu trabalho também, né? Dá até para a gente se referenciar, que eu ainda vou entregar a minha versão final. E aí eu tive essa pequena sorte, né, por assim dizer, que aí eu queria já inserir o Meslier, né, que eu tive contato aqui no curso. Então, assim, professor, não sei se você concorda no que eu disse, mas eu sinto que né, que vem ondas na história. E ele nunca, porque eu acho que está faltando aí um pouquinho de dogmatismo no ateísmo positivo, para brincar com os termos. Era isso, professor, minha intervenção. Beleza. Depois, acho que o Marcelo consegue te responder sobre a questão do Meslier. Então, a história do ateísmo, no sentido, né, de ativismo, de movimento social, ele realmente ele tem encontrado dificuldades para se consolidar e se perpetuar ao longo do tempo. Tá? E aí, vou pegar aqui o exemplo da questão dessas associações ateístas negras nos Estados Unidos atualmente, e a própria Silk Roots ela é um exemplo disso. Me parece que ali nos Estados Unidos esse movimento encontrou um caminho. E que caminho foi esse? Foi vincular o ateísmo com outras questões, entendeu? Né? E aqui, no caso da população negra dos Estados Unidos, o ateísmo defendido, né, por essas associações e por essas lideranças mulheres, vincula muito o ateísmo com a realidade vivenciada pela população negra. Né? Então, como é que essa relação, se pode fazer essa relação, e a partir daí, como o ateísmo ele pode ser apresentado como algo que faça sentido e que dê respostas para os problemas e as demandas
dessa população. Depois eu vou entrar mais em detalhes em relação a isso, tá? Mas eu acho que aqui é o caso aqui dessas associações ateístas negras me parecem que tem sido um movimento interessante nesse sentido, né? De pensar o ateísmo não apenas como ser ateu ou ser até é só não acreditar em Deus, né? Esses movimentos têm feito uma direção diferente, né? Tem procurado pensar a questão do ateísmo entrelaçado com outros temas, né? Com outras demandas, e a partir daí fazer o ateísmo ter sentido dentro da população negra, tá? Mas vou detalhar um pouco mais sobre isso na sequência, mas antes, Marcelo, né, nos tire as dúvidas. Eu agradeço o Ricardo e o Felipe. Então, Felipe, quanto à questão do Jamelier, né? Na verdade, isso é uma versão do testamento dele sob a pena do Voltaire, né? E o Voltaire ele simplesmente suprime as partes sobre o ateísmo, né? Então fica meio complicado enquanto divulgação do pensamento ateu, né? Mas agora eu também não encaro o Melier como propriamente um movimento ateu, né? Porque essa noção nem existia no século XVIII, né? Então eu penso que é uma coisa bem nova essa questão de movimentos ateus institucionais, por exemplo, por meio de associações, né? E quanto a dogmas, assim, eu não encaro muito bem essa palavra. Ele encara que o ateísmo tenha princípios, né? Não propriamente dogmas. Né? Acho que é um pouco por aí. E também é interessante, Ricardo, essa questão do pluralismo da discussão ateia, né? Por exemplo, ateísmo com feminismo, ateísmo com anarquismo, ateísmo com essa questão que eu coloquei dos afro-americanos, né? Um dá um depoimento de que a família achava pior ele ser ateu do que ser homossexual, por exemplo. Né? Então é muito complicado, né? Mas espero que essas associações se fortaleçam cada vez mais. Inclusive, eu joguei o link aí da Black Non-Believers, né? Então, a despeito de ser uma associação nova, né, eu penso que está se fortalecendo cada vez mais e o Brasil poder seguir esse exemplo. Né? Mas aí já é uma outra discussão. Beleza, não, é por aí mesmo. Agora eu vou entrar um pouco mais, vou detalhar um pouco mais algumas dessas, né, dessas ponderações, tá? Bom, vou falar sobre agora, vou entrar na questão da Sikivu Hudson, e falar um pouco sobre a obra dela. Na sequência, a gente faz mais uma rodada aí de perguntas ou comentários, enfim, tá? Então, quem é Sikivu Hudson? Então, ela é escritora, ela se apresenta, então, digamos assim, a sua autoidentidade. Ela se apresenta como uma mulher negra, feminista, ateia e escritora. Ela nasceu em 1969, tá? Em Los Angeles, na Califórnia, em uma família secular. Inclusive, em algumas entrevistas, né, ela menciona essa singularidade. Ela fala, olha, eu nasci em uma família secular, tanto o meu pai como a minha mãe, né, o pai dela escritor e a mãe dela professora, que não tinham vínculos em nenhuma tradição religiosa. E ela fala, ó, isso destoava, porque eu cresci num bairro onde a população negra ela era extremamente religiosa e a minha família tinha um perfil muito peculiar, que não se coadunava com as práticas e os comportamentos, né, e as crenças, né, da própria vizinhança. Tá? No início do século XXI, ela tem uma história de engajamento e de ativismo, mas no início do século XXI ela começou a publicar obras. Né? Ela tem um primeiro livro que fala sobre a questão da população negra em Los Angeles, tá? E em 2011 ela publica o livro Combate Moral, né? Que é esse aqui, ó. Depois vou mostrar, depois tem uma imagem aqui do livro, Negros Ateístas, Políticas de Gênero e Guerra de Valores, tá?
Então, ela publica esse livro em 2011. Em 2013, ela publica Americana Sem Deus. E em 2020, ela publica Humanistas no Bairro. Tá? E ela também é a fundadora da Associação Negros Céticos de Los Angeles, que é uma associação voltada particularmente para as situações de vulnerabilidade e de fragilidade vivenciada por jovens negros e negras dentro dessa comunidade negra que não tem vínculo religioso e acabam sofrendo retaliações, enfim, hostilidades em relação a isso, tá? Então, Combate Moral. Este aqui é o primeiro livro publicado pela Sigvud Hudson, que vai tratar de maneira direta sobre a questão da religião e do ateísmo dentro da população negra. E, de acordo com a bibliografia que eu encontrei, há uma convergência em afirmar que o livro Combate Moral, ele é o primeiro livro publicado nos Estados Unidos sobre ateísmo escrito por uma mulher negra. Então, o primeiro livro escrito por uma mulher negra sobre ateísmo na história dos Estados Unidos é de 2011, tá? Algumas questões que vão aparecer neste livro, tá? Então, a Sigvud Hudson, ela vai fazer uma reflexão, né, a partir de um olhar histórico sobre a formação da identidade cristã na população negra, tá? Então, assim, ela vai mencionar, né, as diversas nuances que existem nessa relação entre a população negra e a questão da religiosidade. Então, ela vai colocar assim que, por exemplo, né, a religião cristã e a igreja negra cristã acabou se tornando, né, para a população negra, um símbolo de união e de resistência à escravidão e ao racismo, tá? Durante a escravidão e depois da escravidão, tá? Principalmente aqui, a Igreja Negra, ela se constituiu como um dos poucos espaços que essa população encontrou, né, para expressar, né, suas demandas e encontrar solidariedade para resistir às opressões, ao racismo, extremamente forte nos Estados Unidos. Sem falar que, depois do final da escravidão nos Estados Unidos, começou a ser colocada em prática uma série de leis segregacionistas nos estados sulistas, que na história dos Estados Unidos, essa época que vai até a década de 1960, é conhecido como a época Jim Crow, que era a época onde vigorou leis segregacionistas e onde a população negra ela era extremamente hostilizada e sofria uma violência brutal da população branca com amparo e respaldo do Estado. Então, nós tínhamos isso. Então, a época de Jim Crow, por exemplo, é uma época onde ficaram muito famosos os linchamentos e enforcamentos públicos de negros em diversas cidades do sul dos Estados Unidos. Então, a Igreja Negra ela atuou como um polo de articular uma resistência a isso e acabou se fortalecendo como digamos, mais do que uma autoridade institucional, uma autoridade moral entre a população negra, ajudando a consolidar a ideia de uma identidade cristã para aquela população, tá? Apesar, né? Então, digamos assim, a Sigvud Hudson reconhece esse papel,
Mas, por outro lado, ela vai dizer que, tá? Por mais que a Igreja Negra tenha tido uma contribuição, ela não está isenta de críticas por causa de diversos encaminhamentos e também por causa do papel de muitas lideranças dentro dessa igreja, principalmente na época contemporânea, tá? Então, a Sikivu Hudson, ela fala sobre uma série de problemas vivenciados pela população negra dos Estados Unidos. A população negra dos Estados Unidos é a população mais pobre, na comparação com outros grupos, tá? É uma população que vive uma segregação residencial. Então, por mais que a segregação não seja algo que tenha amparo nas leis, o que acontece no cotidiano, um exemplo é que se chega uma família negra para morar num bairro branco, gradativamente as famílias brancas vão saindo daquele bairro, alegando que o bairro vai perder valor mobiliário, que problemas sociais vão aparecer no bairro, enfim. Então, há uma divisão que se dá na prática entre bairros brancos e bairros negros. Então, a segregação residencial, o encarceramento em massa da população negra, que tem como dispositivo a 13ª emenda da Constituição dos Estados Unidos, que ao mesmo tempo que abolia a escravidão, permitia com que pessoas fossem presas se cometessem certos delitos, e isso tem sido utilizado como uma justificativa para o encarceramento da população negra e a utilização dessa população negra encarcerada como uma mão de obra por parte do Estado. E isso se acentuou muito na década de 1980 e na década de 1990, quando nos Estados Unidos aconteceu um fenômeno que ficou conhecido como guerra às drogas, uma política de repressão tremenda e que acabou colocando dentro das prisões uma boa parcela da população negra. Então, se vocês forem fazer uma pesquisa sobre os dados da população carcerária nos Estados Unidos e como se dá a evolução dessa população carcerária, vocês vão encontrar que a ampla parcela da população carcerária nos Estados Unidos atualmente é negra. Tá? E aí, o que acontece? Dentro desse quadro adverso, se projetam e ganham destaque ainda hoje as igrejas negras que buscam atuar como uma espécie de liderança espiritual, mas que na prática, a Sikivu Hudson denuncia, muitas dessas igrejas negras em bairros pobres, presentes em bairros pobres, elas são extremamente ricas, então, ou seja, igrejas ricas em bairros pobres e onde as denúncias de corrupção e denúncias relacionadas a escândalos sexuais têm sido uma constante entre lideranças religiosas negras. E, apesar disso, em decorrência desse passado, a Sikivu Hudson fala que a população negra parece ter criado uma espécie de um salvo-conduto para essas lideranças, tornando as igrejas negras como intocáveis, como algo assim, na qual não se pode fazer nenhum tipo de crítica, porque criticar a igreja negra seria como fazer uma crítica à própria ideia do que é ser negro, historicamente falando nos Estados Unidos. E o que é ser negro está relacionado à ideia de uma identidade, e essa identidade tem essa dimensão religiosa. Qual é uma das consequências disso? Que entre a população negra dos Estados Unidos, o ateísmo é um bicho estranho. Ou, como a Sikivu Hudson coloca, é muito forte a visão na comunidade negra dos Estados Unidos que o ateísmo é uma coisa de branco.
O ateísmo é uma coisa de branco e é uma afronta ao passado de luta civil contra o racismo, né? Então, ser negro nos Estados Unidos, há, digamos assim, uma certa pressão da comunidade, de que ser negro é automaticamente ser cristão, né? E aí tem todo um passado que explica esse vínculo e que o justifica, né? E que, consequentemente, dá legitimidade a um determinado modo de ser e de pensar. Então, o negro ateu, ele rompe com essa identidade e ele é visto como um corpo estranho. E, em última instância, ele é visto como um traidor. Um traidor desse passado. E a situação ela se agrava muito mais se a pessoa dentro da comunidade negra que se declarar como ateia for uma mulher. Porque dentro desse entendimento, essa identidade cristã, a mulher ela ocupa um papel social de preservação das tradições, de cuidado da família, da ideia da boa esposa, da boa mãe. E geralmente não é assim apenas a boa mãe dos filhos que nascem dela, mas é uma espécie da mãe da comunidade, né? Então a mulher tem uma espécie de uma dimensão social muito valorizada, desde que esse papel social apareça como um papel subordinado ao papel masculino. Por quê? A religião cristã tem uma dimensão patriarcal e essa dimensão patriarcal também se faz presente entre a população negra cristã. Então, nós temos aqui uma situação bastante interessante de se ver. Uma outra coisa que eu constatei na bibliografia que eu pesquisei é que nos Estados Unidos tem dois grupos que são alvo de maior estigma. Eu agora não tenho como pegar aqui os dados para vocês, mas lá no artigo que eu escrevi sobre a Sikivu Hudson, que está no Drive, lá, se vocês olharem o artigo, vocês vão encontrar esses dados que eu menciono lá. Mas nos Estados Unidos, a população negra ela é alvo de maior discriminação e preconceito do que qualquer outro grupo dos Estados Unidos. Branco, latino, etc. Tá? A população negra é a mais discriminada, que é vista de maneira mais preconceituosa. E, de outro lado, se nós formos pensar sobre a questão da religiosidade ou ausência de religiosidade, o grupo mais discriminado nos Estados Unidos são as pessoas ateias. Então, vejam, o negro, ou a negra, a ateia, acaba tendo uma dupla identidade que é alvo dos maiores preconceitos e discriminações. Ser negro e ser ateísta é um fardo, vamos dizer assim, do ponto de vista social, extremamente forte, porque essa pessoa ela vai se colocar como o alvo central das discriminações e das visões preconceituosas mais arraigadas e mais fortes nos Estados Unidos contemporâneo. Então, é algo bem complicado e tem que ter aí uma estrutura muito boa para conseguir suportar, e lidar com essa dupla dimensão do preconceito e da discriminação, um por ser negro e outro por ser ateísta, tá? E aqui vem uma das críticas da Sikivu Hudson, tá? Que eu até sintetizei bastante, mas a Sikivu Hudson, ela diz assim, olha, diante dessa realidade,
de hostilidade, de preconceito e de discriminação vivenciada por negros e negras ateístas, né? A ideia de um ativismo ateísta e de movimentos sociais ateístas, ela poderia ser uma espécie de um amparo, de um elemento de apoio, tá? Para essa parcela da população negra. Aí ela vai dizer, só que se nós formos olhar para o que tem maior projeção em termos de ativismo ateísta nos Estados Unidos, a conexão desse ativismo ateísta com a realidade de negros e negras ateias, ela é inexistente. E aí ela vai criticar o ativismo ateísta de Dawkins, Sam Harris, Christopher Hitchens e companhia. Ela vai chamar esse ativismo, qual é um dos problemas que ela vê no ativismo desses autores, né? Ou no ativismo que é representado, né, por essas figuras públicas. Um problema é a ênfase que esse ativismo dá ao embate entre fé e ciência, como se a ideia de que o ateísmo fosse algo relacionado, estritamente falando, a um conflito entre uma visão de mundo religiosa e uma visão de mundo científica. E a outra crítica que ela faz em relação a esse ativismo ateísta, dessas figuras, né, do grupo que é representado por essas figuras, é uma ênfase excessiva também que se dá à questão do Islã. Porque se nós formos pegar esses autores, o Dawkins, o Sam Harris, o Hitchens e o Daniel Dennett, né, que agora faleceu recentemente, as principais obras desses autores, né, surgem quando? No início do século XXI, no contexto dos atentados às Torres Gêmeas em Nova York, em 2001, que foi um episódio cujos autores utilizaram a religião islâmica como uma justificativa para aqueles atentados. Então, é muito presente essa questão do Islã. O Sam Harris, no livro O Fim da Fé, que é um livro de 2004, e que ele diz no prefácio, lá no texto da introdução, que ele começou a escrever O Fim da Fé no dia 12 de setembro de 2001, ou seja, um dia depois dos atentados, que foi no dia 11 de setembro de 2001, num determinado momento, o Sam Harris, ele defende como legítima uma intervenção militar dos Estados Unidos no Oriente Médio para combater o fundamentalismo islâmico. E o Sam Harris, ele se converteu em um dos defensores da chamada guerra ao terror, que foi um elemento importante da gestão do presidente George Bush Filho, que justificou a intervenção dos Estados Unidos no Iraque, no Afeganistão, etc., todos aqueles conflitos lá no Oriente Médio. Mais recentemente, agora há poucos dias, andou rolando essa polêmica aí do Richard Dawkins em ter se declarado um cristão cultural. Ele falou isso num contexto de uma entrevista que ele deu, e aí eu fui atrás das informações, e uma das justificativas que o Richard Dawkins dá para essa questão de se considerar um cristão cultural é que ele fala que ele se sentiu muito incomodado quando o prefeito de Londres, se o pessoal pesquisar aí, o prefeito de Londres, ele é de origem islâmica, e ele mandou enfeitar a cidade de Londres durante o período do Ramadã. E o Richard Dawkins disse que se sentiu muito incomodado com aquilo, e se sentiu ameaçado por aquela presença de elementos islâmicos tomando conta da cidade de Londres. E aí ele vai fazer uma comparação entre o cristianismo e o Islã e vai falar que, do ponto de vista cultural, ele se sente um cristão e ele considera que o cristianismo é melhor e que deve ser preservado contra essa presença
islâmica. Não é à toa esses autores têm sido criticados como islamofóbicos. Tá? E isso não é de hoje. Tá? Isso é uma questão antiga. Tá? Então, assim, se vocês pegarem os livros desses autores, principalmente o Sam Harris, que entre os 4 me parece que é o mais, aquele mais radicalmente crítico à questão do Islã, e as manifestações do Dawkins mais recentes vão encontrar isso aí. Então, o que a Sigmund Hudson vai dizer? Que esse tipo de atenção dada por esse ativismo ateísta, a preocupação desse ativismo ateísta, ele acaba dando pouca atenção ou dialogando muito pouco com a realidade vivida por ateus e ateias negras. Então, tipo, o que ela quer dizer? Olha, os ateus e as ateias negras vivem uma realidade que tem questões mais tensas, e que exigem uma maior atenção, uma maior demanda, para resoluções, problemas mais urgentes. Tá? Uma outra questão que a Sigmund Hudson coloca sobre o ativismo ateísta representado por essas figuras é que ela vai dizer que muitas vezes há uma valorização em relação à questão da ciência, de uma maneira muito forte, uma valorização da ciência, que muitas vezes isso coloca em segundo plano os perigos que, historicamente, a ciência representou para a população negra. E aqui ela fala sobre o racismo científico. Ela fala, esses autores geralmente acabam não fazendo uma espécie de uma autocrítica para reconhecer, já que todos esses autores têm uma formação vinculada à área das ciências naturais, com exceção do Hitchens, que era jornalista, esses autores muitas vezes não fazem um processo de autocrítica e para reconhecer o papel que uma determinada leitura científica deu para a justificação do racismo, darwinismo social, eugenia, etc. Tá? Então, ela vê com muita preocupação um certo empoderamento, um certo empoderamento ingênuo, ou pode ser ingênuo ou não, da questão da ciência como o conhecimento que vai dar todas as respostas para os seres humanos e que vai ser a porta de entrada para o progresso, a felicidade e a construção do paraíso na Terra. E ela diz, olha para o passado e vejam como a ciência foi utilizada para justificar a opressão sobre a população negra. O neocolonialismo europeu na África e na Ásia, na segunda metade do século XIX, na primeira metade do século XX, foi realizado, em parte, amparado nesse tipo de visão. Bom, vamos adiante. Tá? A questão das mulheres, que é uma questão muito privilegiada dentro da obra da Sigmund Hudson. Tá? Naquela pesquisa de 2009, um retrato religioso dos afro-americanos, há um outro dado que diz respeito exclusivamente à questão das mulheres. Naquela pesquisa de 2009, se constatou que 84% das mulheres consideram a religião como algo muito importante e que 59% daquelas mulheres participavam dos serviços religiosos pelo menos uma vez por semana. Tá? Então, ou seja, a pesquisa de 2009, ela colocava ali que a religião é algo extremamente importante para as mulheres negras nos Estados Unidos. Tá? E a religião cristã, ela também ajudou a construir uma identidade de gênero para a mulher negra em prol do coletivo, como eu mencionei agora há pouco.
e que, por exemplo, foi muito importante na luta contra o racismo. Existiram lideranças mulheres no século XIX que lutaram pela abolição, Maria Stuart ou Sojourner Truth, que elas desenvolveram todo um ativismo utilizando a religião como um elemento fundamental para pensar o combate àquele regime de trabalho e também contra as discriminações vivenciadas pela população negra. Tá? O segundo livro da Sikivu Hudson, que eu gostaria de mencionar aqui, é Americana Sem Deus. Tá? Este livro, ele dá um destaque ao papel patriarcal, ou, digamos assim, aos fundamentos patriarcais que podem ser pensados a partir da religião cristã. Tá? Então, tem 3 pontos aqui que eu queria mencionar. A ideia de uma visão patriarcal fundamentada em uma leitura cristã, ela tem, digamos, talvez como o ponto central, ou o ponto inicial, a passagem bíblica do livro Gênesis sobre o primeiro casal, Eva e o pecado original. Então, lá no livro Gênesis, acho que aqui todo mundo conhece a história, quando Deus cria o primeiro casal, e coloca eles lá no paraíso, para governar todos os animais, etc, etc, só não podem comer da árvore do fruto proibido. E a Eva vai acabar desobedecendo essa ordem, vai comer a árvore do fruto proibido e vai oferecer esse fruto para o Adão, que também vai comer. Então, dentro desse entendimento, o pecado entra no mundo por causa da mulher. E depois, na sequência do livro Gênesis, Deus até diz os castigos que o homem e a mulher terão que viver. Por exemplo, a mulher terá que ter dores na hora do parto. Isso é um castigo para toda a sua descendência, como uma lembrança do pecado original. Mas o fato é que isso acabou, digamos assim, sendo utilizado como uma forma de interpretar e de dar legitimidade a uma relação hierárquica e de subordinação da mulher em relação ao homem, historicamente falando, dentro das sociedades cristãs. Mas o ponto B, aí vai de maneira mais específica para a mulher negra, que a partir dessa mesma fonte religiosa cristã se construiu a figura da mulher negra como a Jezebel, filha de Cã. O que é a ideia da Jezebel? É a ideia de que a mulher negra ela é naturalmente promíscua e sexualizada. E isso foi utilizado, a Sikivu Hudson coloca, como uma maneira dos proprietários de escravizados brancos justificarem os estupros que cometiam contra as escravizadas. No sentido, elas se oferecem, elas são promíscuas, elas querem, Então, e essa sexualização da mulher negra, ela não corresponde apenas ao passado da escravidão. A Sikivu Hudson diz que essa ideia ela ainda é muito forte dentro da sociedade dos Estados Unidos nos dias de hoje, e isso pode ser visto na literatura, em músicas, em filmes, enfim, que traz essa mensagem de perpétua sexualização da mulher negra. E o terceiro ponto é que a igreja negra, ela perpetuou esse ideal da submissão feminina ao marido, aos pais e à comunidade de uma maneira geral. A boa mulher negra é aquela
que se submete, né, às vontades do marido, da família e da comunidade, que se doa, que se entrega, né, que aceita a submissão como uma vontade divina. É o que é apregoado pelas lideranças religiosas dentro da Igreja Negra, ontem e hoje, tá? E aí nós chegamos num outro ponto, né? Que eu mencionei agora há pouco, que a Sigrid Hudson, ela faz uma crítica bastante forte à questão do ativismo representado, né, pelas questões, pelas figuras como Dawkins e companhia, mas, por outro lado, a Sigrid Hudson, ela também faz uma crítica às chamadas feministas brancas, tá? E aí ela vai colocar, tá, que a luta feminista, ela poderia ser um ponto de apoio para as mulheres negras combaterem essa visão patriarcal presente dentro da própria comunidade negra, por homens. Mas isso não acontece por um distanciamento, entre o feminismo enquanto movimento liderado por mulheres brancas nos Estados Unidos e a realidade das mulheres negras. Aí ela vai pegar aqui referências históricas. Então, o movimento feminista, né, no sentido moderno, ele surge nos Estados Unidos no século XIX, que na época se chamava Movimento de Luta pelos Direitos das Mulheres. O ano passado, naquela aula lá sobre a Ernestine Rose, eu falei sobre essa época e sobre esse movimento. E o que nós vamos encontrar no século XIX? Que a ampla maioria das mulheres que participavam do movimento de luta pelos direitos das mulheres defendiam a abolição. E geralmente, inclusive, comparavam a sua situação na relação com o homem, né, a opressão que viviam, como uma situação de escravidão, né? Então, tinha esse paralelo. Mas, apesar disso, as principais lideranças brancas do movimento feminista nos Estados Unidos no século XIX tinham o entendimento de que elas, mulheres brancas, eram, e a população branca, de um modo geral, eram superiores do ponto de vista moral e intelectual em relação à população negra, né, e às mulheres negras. Então, lideranças feministas do século XIX, como Elizabeth Cady Stanton e Susan B. Anthony, defenderam esse tipo de visão, ainda que defendessem o fim da escravidão. Tá? A Ernestine Rose é um caso à parte nesse sentido, que ela não compartilhou ao longo da sua militância esse tipo de visão. Tá? E na década de 1960 e 1970, tá? Então, o movimento feminista, né, que ressurge nos Estados Unidos com força, ele foi muito calcado para a busca de soluções de demandas para realidades vividas por mulheres brancas, né? Tanto é que mais tarde nós vamos começar a ter o surgimento de um movimento feminista negro, tá? Mas, em decorrência dessa história, desse passado, a Sigrid Hudson cita uma pesquisa de 2018, que, veja só, entre mulheres negras de 18 e 34 anos, apenas 12% se consideravam feministas. E assim como é muito forte a ideia dentro da comunidade negra de que o ateísmo é coisa de branco, também é muito forte dentro da comunidade negra que o feminismo é coisa de mulher branca. Né? Então, ou seja, existe aqui um distanciamento, né, entre as questões relacionadas ao feminismo enquanto movimento com a realidade das mulheres negras, de que maneira poderia ali haver um elemento produtivo no contato entre elas. Tá? E aí nós temos aqui um ponto, que é uma citação que eu trago em relação do texto da Sigrid Hudson, desse livro de 2011. Tá?
ela diz o seguinte, já vou passar a lista de presença, já estou quase finalizando, tá? Diz a Sikivu Hudson, eu acho essa passagem bem importante. A religião organizada é uma das muitas forças poderosas que solidificam a desigualdade com base na raça, gênero, classe e orientação sexual. O racismo, o classicismo, o sexismo e o heterossexismo são amplificados e reforçados pela injustiça econômica institucionalizada sobre o capitalismo global. Olha só aqui o ponto. Tá? A religião organizada é uma das forças, mas não é a única força, que solidifica a desigualdade com base na raça, gênero, classe e orientação sexual. Então, ela está dizendo, o Dawkins pensa que o nosso problema é única e exclusivamente um problema de um antagonismo entre religião e ciência, entre fé e razão. E ela aqui está dizendo que não. Né? Que a religião organizada é apenas uma das forças, né? Um dos elementos explicativos para a existência de desigualdades com base na raça, gênero, classe e orientação sexual. Mas ela vai além e ela diz o seguinte, que essas desigualdades são amplificadas e reforçadas pela injustiça econômica institucionalizada pelo capitalismo. Olha aqui que ela trouxe aqui. Não é apenas uma questão, os nossos problemas não decorrem apenas de uma questão que diz respeito à clássica dicotomia religião e ciência. Ela diz que tem um problema de fundo aqui, que também explica as desigualdades que existem. E esses outros elementos que ajudam a explicar são de ordem econômica. Então, é o capitalismo que não é colocado em questão em nenhum momento por nenhum dos 4 cavaleiros do ateísmo. Nem Dawkins, nem Sam Harris, nem Hitchens, nem Daniel Dennett, em nenhum momento eles vão pensar que o ateísmo diz respeito à crítica de uma realidade social que vai para além de uma dimensão de crítica religiosa para ser também uma dimensão de uma crítica econômica e social. E é exatamente isso que a Sikivu Hudson afirma. E aí, para finalizar esse trecho, ela diz o seguinte, assim, o humanismo é especialmente relevante para as pessoas de cor que vivem em condições de desigualdade estrutural, nas quais o Estado serve apenas aos direitos humanos dos ricos. Então, aí ela traz um terceiro elemento, que é a questão do humanismo, para pensar um entendimento sobre o que é o ateísmo. Tá? Vamos avançar um pouco, né, já para finalizar. E aqui eu quero já, essa parte final, falar para vocês de que maneira, então, a Hudson está pensando o ateísmo. Tá? Ela está pensando o ateísmo como uma concepção de humanismo baseado em princípios seculares. Né? E aí o humanismo que ela está pensando, esse humanismo que vai entender que só existe uma realidade, e é a realidade na qual nós vivemos, e que os problemas existentes nessa realidade são problemas criados pelos próprios seres humanos e que são os próprios seres humanos que têm que encontrar soluções para isso. Ela vai basear essa visão humanista dela dentro da tradição de livre pensamento negro, que eu citei anteriormente, que foi desenvolvido nos Estados Unidos, esse livre pensamento negro, com foco na justiça e equidade social. Mas ela diz que fazer e trazer esse tipo de discussão dentro do ativismo ateísta é algo extremamente difícil, e ela tem sido alvo de muitas críticas. Então, ela cita na obra dela, por exemplo, que ela, num determinado momento, em 2017, ela participou de um evento
se não me engano, foi na Califórnia, onde ela fez essa fala, né, da maneira como ela está pensando aqui o ateísmo, e que aí, quando terminou o evento, ela foi interpelada por um homem branco, né, que se declarava ateu, e que chegou para ela e disse o seguinte, que os homens brancos são a verdadeira minoria, tá? E que o discurso dela era um discurso de divisão do movimento ateísta para as pautas que seriam realmente importantes. Tá? E, numa outra ocasião, a Sigvud Hudson escreveu um artigo para uma revista chamada Humanist, que vocês até podem encontrar na internet, defendendo a presença de mulheres negras dentro do ativismo ateísta. E aí a revista recebeu a carta, né, uma resposta para o artigo dela, de uma pessoa que se intitulava Ateu Libertário, que disse que o discurso da Sigvud Hudson, querendo dar protagonismo para mulheres negras dentro do ativismo ateísta, era um discurso esquerdista e marxista para defender mulheres negras lésbicas. Ela coloca isso no livro dela. Então, mostra um pouco da resistência dentro do ativismo ateísta para esse tipo de abordagem que ela quer trazer para pensar uma luta social que tem como uma bandeira central a questão do ateísmo. Tá? E neste livro, que é o último dos 3 aqui que eu selecionei para mostrar para vocês, Humanistas no Bairro, é o livro onde, na verdade, ela já defende isso nos outros livros, né? Mas aqui, digamos assim, ela fala um pouco mais, escreve um pouco mais sobre isso. Que ela defende a ideia da necessidade de uma intersecção entre o ateísmo, pensado dentro dessa perspectiva humanista, fundamentada numa tradição de livre pensamento negro dos Estados Unidos, mas ela também vai falar sobre outros autores mais contemporâneos, que não são necessariamente dos Estados Unidos. Então, ela vai defender a intersecção entre essa concepção de ateísmo com o feminismo negro, para desconstruir, então, interpretações ahistóricas de fé, que pensam a fé, que pensam a religião como algo que existe à parte da realidade na qual as pessoas estão envolvidas, como se a religião não tivesse nenhuma conexão com a dimensão política, econômica e social da vida humana, para pensar, então, um ativismo que tenha, então, como elemento central a construção de uma vida coletiva baseada na ética, na moral e na justiça secular. Tá? E aí ela fala sobre a importância de conectar isso a essa crítica econômica, que ela vai dizer assim, hoje em dia, existe, dentro do ativismo ateísta, geralmente se costuma aplaudir os países europeus, né, que têm altas taxas de populações que não têm crença religiosa, o norte da Europa, não sei o quê, mas trata-se ainda de países e de sociedades capitalistas, né? E cuja vida ela ainda é pautada por essa dinâmica, tá? de exploração e de opressão. Tá? Algumas referências que ela vai trazer para pensar essa intersecção entre ateísmo e feminismo negro é a escritora Anna Julia Cooper, foi uma educadora dos Estados Unidos, e a organização socialista Combine River Collective, que foi criado nos anos 70 pela Barbara Smith. Então, ela está pensando aqui uma organização feminista de viés socialista que foi criada nos Estados Unidos no final dos anos 70 pela Barbara Smith, que ela considera extremamente importante como uma referência para o feminismo negro. Ou seja, o feminismo negro da Sigvud Hudson não é um feminismo liberal, é um feminismo de índole socialista. Tá? Outras referências que ela vai citar, Angela Davis e Patricia Hill Collins, e tem outras
outras autoras que ela também traz, tá? Então, assim, mensagem final. E aqui eu finalizo e a gente vai fazer agora a nossa conversa e também ouvir um pouco, né, a opinião de vocês. Para Hudson, é preciso uma visão interseccional para o ateísmo. Né? Uma visão interseccional para o ateísmo. Que desafie a supremacia branca e a exclusão racista em círculos ateus, humanistas e de pensamento livre eurocêntricos. Né? O ateísmo tem que romper com esse padrão Richard Dawkins e companhia. Tá? Entendeu? E a relação entre ateísmo e feminismo negro pode contribuir para isso, tá? E essa visão defendida pela Hudson, ela é defendida, pelo que eu pude notar, pelo ativismo desenvolvido pela Mandissa Thomas e que tem feito da Associação Black Non-Believers uma das associações mais pujantes, né, de ativismo ateísta nos Estados Unidos contemporaneamente, né, mas que, infelizmente, não tem a mesma visibilidade e o mesmo reconhecimento, né, que tem o ativismo de figuras como Dawkins, Sam Harris e companhia. Tá? Bom, da minha parte era isso, tá? Eu vou tirar aqui a questão da apresentação